Fala, guerreiros, como vocês estão? Espero que vocês estejam buscando crescer, evoluir, buscando sempre 1% a cada dia. Hoje eu vim aqui no parque, está um dia bem bonito aqui, uma neblina. E o vídeo de hoje é sobre 5 coisas que estão destruindo a sua vida. Então vamos lá. Primeira coisa, comparar. Segundo, culpar. Terceiro, cortar. Quarto, rejeitar. E quinto, parar. Então vamos lá para a primeira coisa. Primeira coisa é comparação, tá? Você tem que parar de se comparar com as outras pessoas, porque o seu progresso, a sua caminhada, é você que determina. É só você com você mesmo. Você tem que parar de ficar se comparando com as outras pessoas. Porque muitas vezes você entra na rede social, você entra no Instagram e começa a acompanhar as outras pessoas, só que você não sabe os bastidores, as dores que a pessoa passou para chegar no lugar onde ela está. E muitas vezes você acha que aquilo é inalcançável, você acha que não vai alcançar aquele resultado. Só que você não sabe do histórico da pessoa, do processo que ela teve que passar para alcançar aquela posição, né? Então você tem que olhar para si mesmo, se comparar consigo mesmo, tá? E parar de olhar as outras pessoas. Então a primeira coisa é parar de se comparar, né? A dica que eu dou para você entra nas redes sociais, nas suas redes sociais, e para de seguir algumas pessoas, né? É claro que no primeiro momento essa comparação pode até te dar um impulso para você despertar, para você iniciar, dar aquele start inicial. Você olha assim, puxa, que legal, ele chegou até lá. Mas se você fizer isso todos os dias, isso vai te causar um sentimento de insuficiência. Você vai começar a se sentir um fracassado, porque você está olhando só a foto. Você não está olhando o filme inteiro, tá? Então seja o protagonista do seu filme, da sua vida. E dê o seu 1% a cada dia. Dê o seu melhor, nas condições que você tem hoje. Do ponto de partida que você tem hoje, comece a dar o seu 1% todos os dias. E comece a comparar o seu progresso. Comece a anotar todas as noites o que você fez de bom ontem e o quanto você vai fazer hoje para melhorar em relação ao ontem, né? Filosofia Kaizen. Hoje melhor que ontem, pior do que amanhã. E assim por diante, tá? Segunda coisa, culpar. Já percebeu que a maioria das pessoas começa culpando alguém? Sempre o culpado é alguém, né? E aqui eu vou falar 5 culpados que talvez você esteja culpando ou conhece alguém que esteja culpando, né? A famosa peste. O que é a peste? Política, economia, sociedade, tecnologia. Então as pessoas começam a culpar a política, né? Ah, porque mudou uma lei aqui agora, vai afetar o meu negócio. Pergunta, está no teu controle? Não, não está no meu controle. Outra pergunta, o que eu posso fazer em relação a isso? Como eu posso me adaptar? Quais ações eu posso tomar que estão dentro do meu controle? Você não vai controlar as leis, não vai controlar a política, a não ser que você seja um político, e muitas vezes assim mesmo você não consegue, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Então o que está dentro do meu controle? Economia. Ah, porque agora a inflação está muito alta, os produtos estão muito caros, tudo está muito caro. Novamente a pergunta, o que está no seu controle? A economia você controla? Não controla. O que está no meu controle? O que eu posso fazer hoje
em relação a isso. Sociedade. Ah, mas a sociedade é muito injusta, não me dão oportunidades, né? Bom, eu queria ser professor. Eu tinha esse objetivo há muitos anos atrás. Aí, o que eu pensei? Bom, eu vou ser o melhor aluno da faculdade. Pelo menos vou criar uma possibilidade disso acontecer. De repente alguém me olha e me chama para dar aula, né? Então eu criei essa crença na minha cabeça, eu programei o meu cérebro para ser o melhor aluno da faculdade. Fui Laura Acadêmica, né? Fui um dos melhores alunos. Só que para ser um dos melhores e criar essa oportunidade, eu tinha que ser muito chato. Eu era aquele cara chato da faculdade. Ah, guerreiro, vamos lá na lanchonete, lá no intervalo? Não. Preciso ler alguns livros, preciso estudar. Então no intervalo das aulas eu ia para a biblioteca e começava a estudar as matérias. Ah, guerreiro, vamos para aquela festa? Não. Ah, guerreiro, sexta-feira vai ser feriado e todos nós combinamos de faltar aula. Aí eu pensava, não. Cara, eu era muito chato mesmo. A turma não ficava de cara comigo, não gostava de mim em certos momentos, né? Depois eles passaram a gostar porque eu comecei a ajudar eles nas matérias, né? Porque eu era muito dedicado, sabia fazer tudo e fazia trabalhos para eles, ajudava eles nas tarefas, enfim. Aí passaram a gostar de mim. Então você tem que ser chato, né? Criar a oportunidade, concluir a faculdade, administração. Já ingressei numa pós-graduação assim que eu terminei. E 2, 3 meses depois, estava no trânsito, no meu carro, recebo uma ligação do meu professor da faculdade perguntando se eu queria dar aula. Eu falei, eu quero. Ah, então venha fazer um teste. Fui lá, preparei uma aula, fiz o teste e passei. Fiquei 2 anos dando aula. A sociedade é injusta? Às vezes pode até ser, mas você pode criar a oportunidade. Outra situação que aconteceu comigo, depois de eu me tornar professor e começar a dar aulas, né, eu sempre coloquei uma régua muito desafiadora na minha vida, que eu queria sempre estar numa posição melhor, sempre me desafiando, sempre melhorando. Aí eu queria ser palestrante. O que eu fiz? Comecei a criar novamente as oportunidades. Fui na associação aqui da minha cidade e ingressei num grupo de mentores. E ali esse grupo de mentores, cada um tinha uma especialidade e eu ainda não tinha nenhuma. Mas eu pensei, bom, o que eles estão precisando? Se a maioria das pessoas, das empresas, estão hoje voltadas, né, naquela época, começou aquele boom da inteligência emocional, e estão mais precisando e recrutando pessoas mais pelo QE do que do QI, ou seja, mais do quociente emocional do que do quociente intelectual, então eu vou trazer treinamentos de inteligência emocional. E eu entrei nesse grupo de mentores, né? E nos primeiros 2 meses eu só observava, porque eu ainda não era um mentor. Então o que eu fiz? Ficava de bico calado e só observando. Observando o comportamento, observando como esses mentores tinham a postura de mentor, como que era o trabalho deles. Ficava quietinho ali na cadeira, nas reuniões, e só observava. Só que nesse período eu já estava buscando, né, as informações, o conhecimento. No vídeo anterior eu falei do chá, do conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, eu já tive a atitude de buscar o ambiente correto para eu me desenvolver para o objetivo do qual eu queria. E nesse período
eu já comecei a buscar o conhecimento necessário, ou seja, viajei para outras cidades, Curitiba, São Paulo, busquei modelar os treinamentos de inteligência emocional que estavam ocorrendo nas outras cidades. Comprei uma espécie de uma franquia de um treinamento de inteligência emocional, onde tinha ali todos os processos. Comprei uma mentoria junto com uma mentoria separada, além desse treinamento que eu comprei dessa franquia. Comprei uma mentoria para ser mentorado por alguém, para ver se realmente eu estava indo no caminho certo, se eu estava fazendo as coisas corretas. Eu sei que no fim eu investi mais ou menos aí uns cerca de 30 mil reais no meu desenvolvimento, né? E isso sem saber se ia dar certo ou não. Enfim, eu estava me desenvolvendo, investindo em mim. E aqui fica uma pergunta também: quantos por cento da tua renda você investe em você por ano? Depois faz as contas aí. Cursos, treinamentos, mentorias. Quantos por cento você investe em você? E quantos por cento você tem gastado com coisas inúteis, que não estão te levando na direção certa, não estão fazendo com que você mude de vida, tá? O que aconteceu? Nessa associação, houveram oportunidades de levar esse trabalho de inteligência emocional para as pessoas que trabalhavam ali, né, para outros empresários que eram sócios também da associação. Mas a associação sempre priorizou, né, eu vou falar aqui abertamente, a associação da minha cidade sempre priorizou contratar pessoas de outras cidades e não valorizavam as pessoas, né, da própria cidade. E, inclusive, o nosso grupo de mentores sempre questionou isso, né? Sempre indagou o porquê de eles contratarem sempre pessoas de fora, em vez de valorizarem as pessoas da nossa própria cidade. E ali eu vi que realmente a mensagem principal deles era a seguinte: a associação não vai fazer nada por você. Ah, não, mas você tem que participar das reuniões, você tem que participar do conselho, você tem que fazer isso pela associação, mas a associação não vai fazer nada por você. Essa era a frase que eu mais escutava. Enfim, então pela associação eu vi que não ia vingar o meu trabalho. Então o que eu fiz? Montei um treinamento de inteligência emocional, aluguei um hotel e apliquei esse treinamento para 25 pessoas. Apliquei esse treinamento e foi um sucesso, né? As pessoas gostaram e tudo mais. Foi um dia de treinamento inteiro, uma imersão. E ali foi a experiência, tá? Eu não cheguei a ir adiante com esses treinamentos, porque em certos ambientes, realmente, se você ficar numa cidade pequena, por exemplo, né? Uma cidade que não tem essa mentalidade de buscar muitos treinamentos, se desenvolver, esse tipo de trabalho acaba não se desenvolvendo. Mas enfim, como eu estava já com a minha empresa, comecei a focar na minha empresa. Então a sociedade nem sempre vai ser justa com você. Mas volta àquela pergunta: o que está no teu controle? O que você pode controlar hoje? No fim vai ficar a experiência, vai ficar o conhecimento, né? Vai ficar a tua evolução. Aquilo que você investiu em você nunca é perdido. E por último, a tecnologia. Provavelmente você conhece alguém que fala assim para você: nossa, antigamente era tão bom, né? Vinha o papel aqui da Copel, vinha o papel da Sanepar, né? Conta de água, de luz. E agora tudo pelo aplicativo, agora é tudo pela internet, né? Provavelmente você conhece alguém assim, né? Então as pessoas que não dominarem a tecnologia, e a tecnologia faz parte do jogo, se você não domina ela, ela domina você. E você fica refém
da tecnologia, né? Então as pessoas reclamam da política, da economia, da sociedade, da tecnologia. Só que em vez de ficar reclamando, você tem que ir se adaptando, criando as oportunidades e parar de reclamar, tá? Então parar de culpar. Pare de achar culpados. Então, primeiro foi parar de comparar, segundo, parar de culpar. Terceiro, cortar. Cortar pessoas que não estão te levando na direção que você deseja. Pessoas que estão drenando a sua energia. Pessoas que, quando você sai de uma conversa, você chega no final do dia e está esgotado, está totalmente cansado, você não sabe o porquê. Porque você esteve perto de pessoas que drenaram a sua energia. Pessoas que vivem só de reclamação, de fofoca, de coisas que não te agregam em nada, tá? Então corte essas pessoas, faça uma lista, né? Esse é um exercício que você pode fazer, faça uma lista das 5 pessoas das quais você mais convive. E começa a perceber quais delas você precisa cortar para que você melhore a sua qualidade de vida, a sua energia e siga na direção dos seus objetivos, aumentando a sua vibração. Então fuja, corte essas pessoas que estão vibrando só na negatividade, reclamam de tudo, do tempo, de tudo. A quarta coisa é rejeitar. Rejeitar convites, rejeitar tudo que não te leva na direção que você deseja, tá? A pessoa mandou uma mensagem para você. Um convite para ir em tal lugar. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: esse evento, né? Esse convite vai me levar na direção que eu desejo? Não. Então não vai. Rejeita. Não responde imediatamente. Vai rejeitando. Vai rejeitando, rejeitando. Agora, se for um convite que vai te levar na direção que você deseja, do teu objetivo, aí você aceita. E a quinta coisa é parar de dizer sim para tudo. Sabe aquela pessoa, aquele parente teu que sempre pede dinheiro emprestado e você sempre dá? Sabe aquela pessoa que vai te ligar à noite, só que ela só te liga quando é do interesse dela, e ela sabe que você é bonzinho, ela sabe que você ajuda todo mundo, ela sabe que quando ela precisa de você, você diz sim, você não sabe dizer não? Então é isso, parar de dizer sim para tudo, né? Parar de ser bonzinho, começar a desagradar as pessoas. E aí as pessoas vão começar a falar: nossa, mas como você está diferente, você mudou. Realmente mudei, eu tenho postura agora. Tenho postura de guerreiro. Eu não digo sim para tudo, né? Pessoas que querem interferir no seu relacionamento, querem dizer o quanto você deve gastar ou não. Pessoas que estão realmente determinando o que você deve fazer da vida ou não. E quando você diz sim para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas ocasiões, cada sim que você diz é um não que você diz para você mesmo. É um não que você diz para cada etapa da evolução da tua vida, tá? Então essas 5 coisas estão destruindo a sua vida. Parar de comparar, parar de culpar, cortar pessoas, rejeitar situações e parar de dizer sim, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se ajudou, deixa o like, compartilha com mais pessoas que estão precisando ver esse vídeo, que ajuda bastante o canal. Se você quiser se aprofundar, tem meu contato de mentoria aqui na descrição.
Até o próximo vídeo.